Milhões de pessoas de diferentes países, culturas, raças e religiões trabalham em conjunto para criar coisas incríveis como este lápis. Agora, como podem ver, árvores precisam ser cortadas para fazer a parte exterior do lápis. Este lugar é onde mineram o grafite. É um processo que exige habilidades e equipamentos totalmente diferentes do corte de madeira. Uau! Todas essas pessoas só pra fazer um pedacinho do meu lápis. Para fazer um lápis, não precisamos somente de materiais. Precisamos de materiais para fazer os materiais. E trabalhadores para realizar as funções. Cada um com ferramentas e conhecimentos únicos. Santa Proveta! Todo mundo consegue o que precisa por meio de livre comércio. Por exemplo, os madeireiros precisam de alguém que produza cavalos de metal. Caminhões. Cavalos de metal. E os produtores de caminhão precisam de comida. E os produtores de comida precisam de vacas. E as vacas necessitam de lápis. É o ciclo da vida. Perdão, eu só queria participar. Mas como? Quem tá planejando tudo isso? Onde estão os planejadores de lápis com post-its coloridos e planos planejados, hein? Não tem nenhum. Eu preciso me sentar. Tudo acontece espontaneamente, porque as pessoas negociam coisas que precisam. Então a mão invisível é um monte de pessoas negociando umas com as outras pra fazer coisas que nenhuma pessoa conseguiria fazer sozinha. Muito bem colocado. Direitos autorais, Adam Smith. Livre comércio resolve as coisas. Conhece um Baby Ruth? Para nada. Ele tem um salário 2,5 vezes maior que o segundo jogador mais bem pago da liga. Não parece muito justo. Eu sei que não é igual, mas é justo. Eu ganho mais porque gero muito mais dinheiro. Sou o melhor da liga em rebatidas e home runs. E muita gente compra ingresso só pra me ver. Gabby, conheça meu empresário. Então é você o cara que controla a grana? O Baby tem habilidades raras. Todo o time da liga quer o Baby. Então, pagamos o bastante pra mantê-lo aqui. Mas como uma única pessoa pode ter tanto valor? Sabia que até o Baby jogar no nosso time, nós não tínhamos o nosso estádio? Ele fez a gente ganhar tanto dinheiro que agora temos isso. Literalmente, a casa que o Ruth construiu. Mas se vocês têm tanto dinheiro agora, por que não pagam mais pra todos os jogadores? Como aquele cara. O Garf é o pior. Eu não sou o pior, só não tenho muita habilidade. Tá bom, é uma distinção importante. O Garf é um cara bom, só não é tão talentoso quanto o Baby, então o público não gosta de vê-lo jogar. Baby enche os estádios. A única coisa que o Garf enche é o banco. Então o Garf não pode ganhar mais dinheiro? Claro que pode. Se ele treinar e passar a jogar melhor, vai ser mais bem pago por suas habilidades. Olha, quando eu comecei, eu não era muito melhor do que o Garf. Eu recebia centavos pra jogar. Mas eu me esforcei muito e agora, caramba, já fiz 3 home runs em um único jogo mais de uma vez. Eu tenho uma bola de beisebol autografada pelo Ruth e a outra autografada pelo Garf. Vocês só podem escolher uma pra pegar e revender. Qual vocês querem? Mas se vocês têm uma sociedade capitalista, como tudo ficou tão ruim assim? Pensem nisso como um jogo de lixo-ball. Já jogaram lixo-ball, né? Bom, no nosso mundo chamamos de futebol. Pensem nisso de lixo. Pede pra ganhar o jogo e o árbitro garante que os times joguem de acordo com as regras. Tô acompanhando. Mas e se o árbitro só marcasse pênaltis pra um time? Isso seria muito injusto. E a vovó xingaria ainda mais a TV. Bom, o capitalismo é como um jogo em que cada empresa compete pra ganhar os clientes e o seu dinheiro. O governo precisa ser um árbitro justo, mas às vezes ele trapaceia e ajuda uma empresa e não outras. Como quando o Big Bob subornou o prefeito Jenkins com dinheiro de campanha. No nosso mundo, eles são Big Bob Chinin e prefeito Guat Jenkins. Tá bom. E tem as leis protecionistas que prejudicam injustamente a concorrência. Ou dinheiro de subsídios, como pros lava-rápidos que tiraram a gente do mercado. Protecionismo é quando as leis protegem negócios grandes da concorrência dos menores. Isso acontece quando empresas grandes ou até indústrias inteiras fazem lobby junto ao governo para receberem tratamento especial. As leis protecionistas são como um muro alto que bloqueia as pequenas empresas e tira as opções dos consumidores. Protecionismo. Por exemplo, um serviço de transporte particular, mas ele não tem permissão para levar os passageiros até o aeroporto. Isso injustamente protege as empresas de táxi. Subsídio é o dinheiro que o governo pega dos contribuintes para dar para uma empresa ou indústria que os políticos querem apoiar. Isso beneficia os negócios que recebem o dinheiro, mas cria um mercado bagunçado em vez de um mercado justo. Vamos a um exemplo. Se quiserem se proteger da chuva, precisam de um guarda-chuva ou de uma capa. E se? E se a indústria de guarda-chuvas receber subsídio? Se meu negócio recebe dinheiro do governo, eu posso cobrar menos dos meus clientes. Que se dane essa capa de $2. Eu vou comprar um guarda-chuva de $1. Peraí, não, menino. Então, subsídios são úteis para empresas que têm a sorte de conseguir eles, mas estragam as coisas para todas as outras, né? Quando o subsídio é usado, não há justiça no mercado. Capitalismo não é ruim. O compadrio é que é péssimo. Compadrio é quando o governo favorece um negócio ou indústria em detrimento de outros. Então aqui nesse planeta não tem nada de capitalismo? É compadrio? É. Cookie? E como impedimos? Transparência transforma corrupção em decência. Transparência?
Você quer comer o que tem aqui? Guaxinins de goma. E agora você quer? Não. É transparente. Quer dizer que podemos ver tudo o que acontece lá dentro. E é como deveria ser no governo. As grandes empresas deveriam explicar a todos quanto dinheiro dão aos políticos. E os políticos deveriam contar a todos os favores que fazem a essas empresas. Imaginem se os políticos se vestissem com a logomarca de todas as empresas que os controlam.